Bom, gente, eu vou falar com vocês agora sobre o algoritmo diagnóstico de TEP, tá? Vamos pegar aqueles exames todos que a gente viu no bloco anterior e vamos organizar a solicitação desses exames, tudo bem? Tem alguma coisa aqui do algoritmo diagnóstico que eu não concordo muito, trouxe o que está na última edição do Harrison, vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso, né? Sobre essas coisas que eu não gostei. Algoritmo diagnóstico. Eu tenho paciente com suspeita de TEP, tá? Eu vou classificá-lo em baixa probabilidade ou alta probabilidade. Antigamente, se fazia essa classificação com base no julgamento clínico. Hoje em dia, não mais. Existem scores. Um dos scores mais empregados é o score de Wells. Ele nos dá algumas variáveis e essas variáveis têm a sua pontuação própria. Então, vamos ver que variáveis são essas? Está aqui, ó. Clínica de trombose venosa profunda, não tem outro diagnóstico mais provável, frequência alta, imobilização, episódio de TVP e TEP prévio, hemoptise e câncer. Cuidado que existe o score de Wells para o diagnóstico de TVP. Aqui é o score de Wells para diagnóstico de TEP, tudo bem? Esse score de Wells, ele caiu, tá? As variáveis do score de Wells foram pedidas na prova discursiva da UERJ de 2015. Então é interessante que vocês memorizem isso. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, se o paciente pontuar menor ou igual a 4, ele é um paciente de baixa probabilidade. Se ele fizer uma pontuação maior que 4, ele é um indivíduo de alta probabilidade de ser portador de TEP. Tudo bem? Existe um exame que nós devemos pedir para o paciente com baixa probabilidade. Esse exame é o dedímero, tá certo? O dedímero, ele é um produto de degradação da fibrina, lembra disso? Quando nós temos um trombo formado no organismo ou um êmbolo impactado em algum local, entra em cena o nosso sistema fibrinolítico para tentar lisar esse trombo ou lisar esse êmbolo. Mesmo que ele não obtenha sucesso, ele vai jogar na corrente sanguínea os produtos de degradação da fibrina. O produto da degradação da fibrina que nos indica que houve um trombo ou um êmbolo recente é o dedímero. Então o dedímero ele vai estar aumentado na presença de trombose venosa profunda e na presença de TEP. O caso que o dedímero, gente, ele tem uma especificidade muito baixa. O dedímero ele aumenta, por exemplo, em idade avançada, em pós-operatório, em câncer, tudo bem? Em infarto agudo do miocárdio. Então, ele não tem muito valor em pacientes até com alta probabilidade. Porque mesmo que o cara não tenha TEP, o dedímero vai estar aumentado. Então, o dedímero ele é útil para avaliar o paciente de baixa probabilidade. Por quê? Porque se o dedímero for negativo nesse grupo de doentes, eu posso afastar com segurança a possibilidade de TEP. O que é um dedímero negativo? É aquele dedímero menor do que 500 nanogramas por decilitro. É a mesma coisa que dizer que o dedímero está normal. Então, se o paciente, por exemplo, de baixa probabilidade, tiver um dedímero normal, baixo, ou seja, menor que 500 nanogramas por decilitro, eu posso descartar com segurança a possibilidade de TEP. Por outro lado, se o dedímero do paciente for alto, ou seja, positivo, maior que 500 nanogramas por decilitro, eu devo seguir a minha investigação. A minha investigação vai ser com uma imagem. Olha lá, alto, maior que 500 nanogramas por decilitro, eu vou solicitar uma imagem. Tudo bem? A gente vai ver daqui a pouco que imagem é essa. Num paciente com alta probabilidade, eu não vou perder tempo com o dedímero. Porque o alta probabilidade, muitas vezes, ele pode ter o dedímero alto e não ter TEP. Né? A gente já viu isso, pós-operatório sem TEP aumenta o dedímero. Infarto agudo do miocárdio sem TEP aumenta o dedímero. Câncer por si só aumenta o dedímero. Então eu não vou perder tempo em fazer dedímero aqui. Porque se vier alto não vai contribuir em nada. Tudo bem? Ele pode estar alto pela condição de base do doente. Então eu vou direto para a imagem. Tudo bem? Agora qual é a imagem, gente? É a angio-TC ou TC multidetector, que diagnostica a imensa maioria dos casos. Alguns autores, o up-to-date até não é muito
não consagra muito isso, mas alguns autores citam, né? E a gente colocou isso na apostila por isso, que a angio-TC multidetector ela pode descer e fazer também uma venotomografia de região proximal de membros inferiores e veias pélvicas, o que vai facilitar muito o diagnóstico de TVP. Mas, em todo caso, uma angio-TC positiva, como será na maioria das vezes, nos autoriza a tratar. Agora, quando o indivíduo não pode realizar uma angio-TC, por exemplo, ele tem alergia a contraste, tá? Tem níveis elevados, tem escórias nitrogenadas elevadas, a gente pode tentar fazer uma cintilografia de ventilação-perfusão no paciente. Se for uma cintilografia de ventilação-perfusão de alta probabilidade, eu estou autorizado a tratar. Acabou meu algoritmo. Mas se for uma cintilografia de baixa probabilidade, eu não posso descartar mesmo assim a presença de TEP. Eu devo continuar a minha investigação. E nesse momento que alguns autores sugerem o ultrassom Doppler de membros inferiores. Se ele for positivo num paciente com alta probabilidade de TEP, está dado o meu diagnóstico de TEP. Trombose venosa profunda num paciente taquipneico, dispneico, etc., com passagem de TVP ou que tenha câncer, etc., estou autorizado a tratar. Agora, se o meu ultrassom Doppler de membro inferior for negativo, às vezes acontece. O trombo se descolou totalmente, eu não vou ver nada no meu ultrassom Doppler. Se meu ultrassom Doppler, o duplex scan, for negativo, antigamente se fechava esse algoritmo com a arteriografia pulmonar. A última edição do Harrison nos dá 3 opções, ou a arteriografia, ou o eco transesofágico, ou uma venografia por ressonância magnética. Eu não concordo, tá? Eu acho muito mais lógico um eco transesofágico ser realizado, e na prática é assim, em indivíduos instáveis hemodinamicamente, com um TEP maciço, que não podem ser transportados até a tomografia. Isso seria uma coisa mais lógica. Mas, em todo caso, colocaram aí qualquer um dos 3 positivos num paciente de alta probabilidade, nos autoriza a tratar. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Qual o exame mais adequado na investigação diagnóstica de uma jovem usuária de anticoncepcional com critérios de Wells de baixa probabilidade clínica? Então, Wells de baixa probabilidade. Qual é o próximo passo? Dedímero. Já foi pedido. Dedímero positivo. O que é o dedímero positivo? Aquele maior que 500 nanogramas por decilitro, ou seja, o dedímero alto. Qual é o próximo passo do dedímero depois que a gente identifica um dedímero alto num paciente de baixa probabilidade? Já que nós pedimos dedímero nesse paciente de baixa probabilidade e ele está alto, o próximo passo é realizar a angiotomografia de tórax. Está aqui, ó, angiotomografia de tórax ou TC multidetector. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Gente, vamos falar de tratamento do TEP, tá? Antes da gente começar a falar do tratamento propriamente dito, eu queria amarrar um conceito muito importante com vocês. A gente sabe que o principal mecanismo de óbito nos indivíduos que sobrevivem às primeiras 2 horas do TEP é a recorrência desse TEP, tá? Então o cara sobreviveu às primeiras 2 horas, veio a morrer depois, o principal mecanismo de morte é a recorrência do TEP, tá certo? Por isso que a base do tratamento do TEP é a anticoagulação. A gente sabe que a anticoagulação ela reduz a mortalidade do TEP de 30% para cerca de 2 a 8%. Você deve estar se perguntando assim, Marcelo, então a anticoagulação ela vai promover lise do trombo no membro inferior, que sempre fica um pouco do trombo no membro inferior. Ela vai promover a lise do êmbolo impactado na circulação arterial pulmonar? Não, ela não vai fazer isso. O que a anticoagulação faz é interromper o processo trombótico. Lembra que eu conversei com vocês sobre uma coisa chamada de propagação? O que é isso? Sempre que a gente tem um trombo, sempre que a gente tem um êmbolo impactado, esse trombo e esse êmbolo eles tendem a crescer. Um fenômeno chamado de propagação. Isso faz parte da nossa coagulação. Quanto mais o trombo cresce no membro inferior, nas veias profundas, mais chance ele tem de se descolar e enviar mais êmbolos para a circulação arterial pulmonar. Quanto mais o êmbolo que está impactado cresce, mais chance ele tem de se fragmentar
e enviar êmbolos para ramos mais distais. Então, na realidade, quando você interrompe esse processo trombótico, isso facilita. Por quê? O nosso sistema fibrinolítico, né, a fibrinólise endógena, ela vai lisando progressivamente esse trombo, vai lisando progressivamente esse êmbolo impactado. Tanto é assim que eu acabei de falar para vocês, que a anticoagulação reduz de forma expressiva a mortalidade num episódio de TEP. Tudo bem? Mas existem algumas situações em que nós devemos também associar o trombolítico. A gente viu isso, né, em outros blocos dessa aula. Nós sabemos que o TEP maciço, aquele TEP com disfunção de ventrículo direito, instabilidade hemodinâmica, choque, esse indivíduo merece ser trombolizado. Indicação absoluta de trombolítico. Tudo bem? Vamos embora. Agora eu vou conversar com vocês sobre o manejo de alguns pacientes com tromboembolismo pulmonar e as variedades de tratamento que a gente pode oferecer para esses pacientes. Vamos ver o primeiro caso. O paciente tem o TEP, nós fizemos o diagnóstico, geralmente com uma angio-TC de tórax, e ele se encontra hemodinamicamente estável. Qual é o tratamento desse indivíduo? Anticoagulação. Tá? Para anticoagular esse paciente, nós temos a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, e hoje em dia tem se usado também o Fondaparinux, que eu vou falar mais tarde sobre ele. Tá? A gente sabe que no paciente hemodinamicamente estável, a droga ideal para nós utilizarmos nesse doente é a heparina de baixo peso molecular. Tá certo? A heparina de baixo peso molecular, quando comparada à heparina não fracionada, ela reduziu um pouquinho mais a mortalidade. Por quê? Porque reduziu um pouquinho mais a recorrência. A heparina de baixo peso molecular, o indivíduo anticoagulado com ela, teve uma quantidade menor de eventos hemorrágicos graves, quando comparado ao indivíduo anticoagulado com heparina não fracionada. Então a gente dá preferência, nesses casos, para a heparina de baixo peso molecular. Além do mais, a heparina de baixo peso molecular, ela tem uma farmacocinética mais previsível. Ela não se liga, por exemplo, a moléculas, ela não se liga a superfícies celulares. Então, por isso, a gente não precisa ter os níveis dela monitorados, a ação anticoagulante dela monitorada no sangue, como a gente precisa ter com a heparina não fracionada. Tá certo? Então, isso é uma outra vantagem da heparina de baixo peso. E a heparina de baixo peso é administrada por via subcutânea, enquanto que a heparina não fracionada é administrada através de bomba infusora. Tá certo? Existem algumas heparinas de baixo peso molecular, a dalteparina, a nadroparina, a enoxaparina. O que a gente utiliza muito no nosso meio é a enoxaparina, tá? Então, a enoxaparina, heparina de baixo peso, ela pode ser usada em dose anticoagulante. Existem duas formas da gente administrar. 1 mg por quilo de 12 em 12, subcutâneo, ou 1,5 mg por quilo uma vez ao dia. Tudo bem? Pode ser tanto um esquema quanto o outro. Tudo bem? Agora eu vou falar uma exceção à regra. Eu disse para vocês que a anticoagulação com heparina de baixo peso, ela não precisa ser monitorada. Realmente não precisa. Só que existem algumas situações onde, infelizmente, nós precisamos monitorar. Que situações são essas? Está aqui. Indivíduos com peso maior que 120 quilos e pacientes com insuficiência renal com clearance de creatinina menor do que 30. A monitorização, ela não pode ser feita com PTTA, porque a heparina de baixo peso molecular, ela não mexe com a via intrínseca da coagulação. Ela vai mexer apenas com a via comum. A heparina de baixo peso, ela tem uma ação anti-10A, que é um fator da via comum, e tem uma ação antitrombina, mas principalmente uma ação anti-10A. Então, quando você quiser monitorar, nesses casos que eu mostrei para vocês, você vai pedir esse exame aqui, atividade anti-10A, que de acordo com o Sabiston, deve se encontrar nesses valores aqui, 0,3 a 0,7 unidades por ml. Tá certo? Tudo bem? Bom, o que mais? É interessante que a gente utilize, assim que nós começarmos a heparina de baixo peso, nós utilizemos também, a gente prescreve também,
um anticoagulante oral. Tudo bem? Esse anticoagulante oral clássico é a varfarina ou varfarin, mesma coisa. Então, o varfarin ele é dado conjuntamente com a heparina de baixo peso molecular. Tudo bem? Heparina de baixo peso molecular e varfarin devem ser administrados juntos por um mínimo de 5 dias, tá? Aí, quando o varfarin atingir um INR-alvo de 2 e 3, nós vamos deixar as duas drogas juntas por mais 2 dias e suspender a heparina de baixo peso molecular e o paciente, então, é liberado para a sua residência, se tudo correr bem. Tá certo? Agora, quanto tempo o paciente vai ser anticoagulado com o varfarin? Geralmente, existem essas duas situações. Se o paciente tem um fator de risco transitório, exemplo, ele é um indivíduo saudável ou um indivíduo com câncer, mas ressecou todo o câncer, tudo bem? Ou um indivíduo saudável que fez uma viagem de longa distância, nós vamos anticoagular esse indivíduo por 3 meses. Agora, naqueles indivíduos que têm síndrome de hipercoagulabilidade hereditária, que são as trombofilias hereditárias, né? Ou aquele indivíduo em que a doença crônica, que se constitui num risco importante para o surgimento de uma nova trombose venosa profunda, tudo bem? Esse tempo de anticoagulação, ele é indefinido. Então isso é muito importante, tá certo? Beleza, primeiro exemplo que eu dei para vocês. Segundo exemplo, a gente tem um paciente hemodinamicamente instável, com TEP maciço. Tratamento trombolítico, tá? Eu não posso, preste atenção, eu não posso administrar o trombolítico junto com a heparina. Não dá. Então eu vou trombolizar o paciente. A streptokinase, a uroquinase e a alteplase são os trombolíticos disponíveis para nós utilizarmos no TEP, mas geralmente nós damos preferência à alteplase, o RTPA. Nós vamos correr 100 miligramas em 2 horas. Tudo bem? Uma coisa muito interessante. A janela terapêutica do TEP, do trombolítico no TEP, pode ser até de 14 dias. Isso é uma coisa muito interessante. 14 dias. Tudo bem? Embora os benefícios maiores da trombólise nesses casos sejam nas primeiras 72 horas. Tá? Mas a janela em si é de 14 dias. Nós vamos administrar a alteplase. Vai correr em 2 horas. Depois disso, nós vamos começar a anticoagulação nesse paciente. Aí uma pergunta para vocês. A anticoagulação pode ser com heparina de baixo peso? Não. Porque a heparina de baixo peso ela tem uma meia-vida muito longa. Se esse indivíduo fizer um evento hemorrágico pelo trombolítico, vai ser complicado. A heparina de baixo peso não tem um antídoto. Se o paciente fizer, um evento hemorrágico, vai ser mais complicado. Então a gente vai ter que usar, infelizmente, a heparina não fracionada. E a heparina não fracionada, a gente sabe, ela tem que ser administrada de preferência em bomba infusora e ter a sua ação controlada com a solicitação do PTTA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado. Então, o trombolítico seguido de anticoagulação, essa anticoagulação é com heparina não fracionada, tá? 80 unidades por quilo é a dose de ataque, que dá mais ou menos 5.000 a 10 unidades de ataque, e 18 unidades por quilo hora, tudo bem? Mantendo um PTTA, a gente pede o PTTA, de 6 em 6 horas. O ideal é que a gente consiga a anticoagulação plena nas primeiras 24 horas. A gente vai pedir o PTTA de 6 em 6 horas até ele ficar 1 vez e meia, 2 vezes e meia, o controle do laboratório, que dá mais ou menos 60 a 80 segundos. Depois que a gente obtiver um PTTA adequado, nós vamos iniciar o Marevan para esse paciente, a varfarina. Tudo bem? Aí é a mesma coisa. Varfarina e heparina não fracionada são administrados conjuntamente por um mínimo de 5 dias. Depois que o varfarin conseguir um INR entre 2 e 3, vamos deixar por mais 2 dias e suspender a anticoagulação e o paciente vai para casa com a varfarina, o varfarin, e é o mesmo esquema que eu falei para vocês no slide anterior. Esse tempo de anticoagulação pode ser um mínimo de 3 meses
ou então um tempo indefinido. Acabei de falar isso no slide anterior. Vamos lá. Outra situação, está aqui, ó. Lembra disso? Paciente hemodinamicamente estável com disfunção de ventrículo direito. É o famoso TEP moderado a grande. O ideal nesses pacientes com TEP moderado a grande, que evoluam com insuficiência respiratória, ou então tenham um aumento de troponina ou peptídeo natriurético cerebral, é que eles sejam trombolizados, tá? Trombolítico. Então, a gente avaliar trombolítico. Por que eu não coloquei trombólise direto? Coloquei avaliar trombólise, porque não é uma indicação absoluta. Tudo bem? Não é uma indicação absoluta. Esses pacientes são pacientes trombolizáveis, tudo bem? O ideal é que a gente faça trombolítico, mas não é uma indicação absoluta. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos lá. Vamos aqui apresentar para vocês novas drogas, que não são tão novas assim, né? Olha aqui. O fondaparinux é um peptídeo, né? Um pentasacarídeo, perdão, derivado da heparina. O fondaparinux, ele pode ser administrado no lugar da heparina de baixo peso molecular. Então, por exemplo, se você tem um paciente que usou heparina de baixo peso molecular e esse paciente fez trombocitopenia induzida pela heparina, o ideal é que você faça o fondaparinux nesse doente. Tudo bem? O fondaparinux não se tem uma experiência muito grande com ele para o tratamento do TEP. Tá certo? Agora, o fondaparinux, em trabalhos, né, recentes, demonstrou ser mais eficaz que a heparina de baixo peso molecular na prevenção de trombose venosa profunda e TEP em pós-operatórios de cirurgia ortopédica. Então, ele é superior à heparina de baixo peso na profilaxia e não no tratamento. Tá certo? Anticoagulantes orais. Quais são as drogas que podem substituir a varfarina? Né? O dabigatran ou dabigatrana e rivaroxaban. O dabigatran inibe a trombina e o rivaroxaban inibe o fator 10A. O rivaroxaban a gente tem utilizado bastante aqui no nosso meio, mas a experiência ainda não é grande. Ele responde pelo nome comercial de Xarelto. X-A-R-E-L-T de tatu, O, Xarelto. Tudo bem? Então essas drogas podem substituir eventualmente a varfarina. Tá certo? Tudo bem? Para a gente fechar aqui, ó, no lugar do varfarin. Para a gente fechar aqui, vamos falar de outras abordagens. Gente, olha só. Primeira abordagem que eu queria conversar com vocês. Filtro de veia cava. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um paciente com TEP. Ele sobreviveu às primeiras 2 horas do TEP. Esse paciente vai morrer de quê? Ele vai morrer da recorrência do TEP. Então a gente tem que anticoagular o doente. Mas peraí, não dá para anticoagular. Esse paciente tem uma hemorragia intraparenquimatosa, sistema nervoso central. Peraí, então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o cirurgião vascular e ele vai passar um filtro na veia cava, que a gente chamava antigamente de umbrella, e esse filtro vai evitar que novos êmbolos ascendam pela circulação venosa, diminuindo assim a recorrência do TEP. Tudo bem? Então, quando é que a gente vai utilizar o filtro de veia cava? Em indivíduos que não podem ser anticoagulados. E numa situação mais rara, indivíduos que, a despeito de uma anticoagulação adequada, eles estão recorrendo do TEP. Então, são as duas grandes indicações, tá, do uso do filtro de veia cava. Então, é isso que eu queria que vocês memorizassem. Segunda estratégia, embolectomia. Vamos imaginar uma coisa comigo. A gente está vendo um doente num pós-operatório de uma cirurgia de coluna, uma neurocirurgia, uma estenose canal. Esse paciente faz um TEP maciço. Parede basolateral do VD, lembra o sinal de McConnell? Ó, parada. Tudo bem? Hipocinética. E o paciente está chocado. Esse é um paciente clássico para trombolítico, concordam comigo? Só que a gente não pode usar trombolítico, porque ele acabou de ser operado. É uma contraindicação absoluta. Mas esse cara, provavelmente, ele deve ter um êmbolo proximal na circulação arterial pulmonar.
Se esse êmbolo ficar ali, ele vai morrer. Então a gente vai fazer uma embolectomia, geralmente se faz por catéter, e a gente retira aquele êmbolo de lá. Então isso é uma situação onde a embolectomia é recomendada. Outra situação, o paciente tem um TEP maciço, não está em pós-operatório, a gente fez trombolítico, ele não respondeu. Tem que avaliar a possibilidade de embolectomia. Tudo bem? Então está aqui. No TEP maciço, falha ou contraindicação à trombólise. Beleza, gente? Então, de tratamento, era isso que eu queria que vocês memorizassem. Vamos ver aqui, gente, essas questões. Homem de 58 anos de idade, submetido à colectomia segmentar por neoplasia de cólon direito. Desenvolve trombose venosa profunda proximal no membro inferior esquerdo e embolia pulmonar oligossintomática. Então ele fez um tromboembolismo pulmonar, né? Complicando uma trombose venosa profunda. É tratado com heparina não fracionada, né? Então não utilizaram para ele heparina de baixo peso molecular, utilizaram heparina não fracionada. Não sei porquê, né? 2 dias depois do início do tratamento da TVP, observa-se queda do nível de consciência e a tomografia computadorizada evidenciou imagem sugestiva de sangramento cerebral intraparenquimatoso à esquerda, plaquetas 60.000. Provavelmente essas plaquetas baixas aqui se devem a uma trombocitopenia induzida pela heparina, que algumas vezes cursa até com síndromes isquêmicas, porque as plaquetas são ativadas, se depositam na microcirculação e podem levar à isquemia. Mas, na realidade, o que preponderou aqui foi um distúrbio, foi um efeito colateral grave da heparina, que foi um sangramento intraparenquimatoso cerebral. Tudo bem? Então, esse paciente com sangramento intraparenquimatoso cerebral, nós não podemos continuar anticoagulando esse doente. Ah, mas a anticoagulação não tem um impacto em reduzir a mortalidade do TEP, principalmente por impedir a recorrência? Tem, mas nós não podemos anticoagular. Gente, num paciente que nós não podemos anticoagular, mas também nós não podemos deixar que a embolia recorra, o que a gente deve fazer com ele? Muito bem, quem respondeu, passar o filtro de veia cava inferior, para evitar a recorrência do episódio embólico. Não tem jeito, tem que anticoagular, mas não pode anticoagular, então filtro de veia cava. A única opção que tem isso aí é a opção C, suspensão da heparina e colocação de filtro de veia cava inferior. Muito bem feita essa questão. Tá certo? Vamos embora. Mulher de 24 anos de idade foi atendida na sala de urgência com quadro de dispneia há 4 dias, inicialmente aos grandes esforços, com evolução para repouso associada à tosse seca e dor torácica. Então, dispneia progressiva, tosse seca e dor torácica. O quadro iniciou-se 4 dias após o parto normal, então no período aí, né, de hipercoagulabilidade associado ao puerpério. Ao exame apresentava-se irregular estado geral, descorado uma cruz em 4, anictérica cianótica taquipneica, afebril, 2 bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros, frequência de 110, PA 110/80, murmúrio vesicular presente e simétrico sem ruídos adventícios. Olha só que coisa interessante, gente. É uma paciente que tem dispneia, tosse seca e dor torácica. E tem um exame do aparelho respiratório totalmente inocente. Será uma crise de ansiedade ou é TEP? Gente, ela acabou de ter um neném. Grande possibilidade de ser TEP. Agora, olha só que coisa interessante a gente encontra. Uma frequência respiratória que pode ser até considerada normal, mas ela está taquicárdica e ela tem 88% de saturação. Vamos sublinhar isso tudo aqui, né? Ela tem 88% de saturação. Então, isso não é crise de ansiedade, não. Ela está hipoxêmica, que se a saturação está menor que 90%, certamente essa PaO2 está menor do que 60%. Então, ela está hipoxêmica. Ninguém fica hipoxêmico à toa. Então, o episódio de dispneia súbita, né, tosse seca, dor torácica e hipoxemia, com ausculta respiratória inocente, isso é TEP. Aí deram um eletrocardiograma dela para a gente ver, né? Vamos ver se vocês observam, na derivação dos membros, nós já encontramos aí uma alteração clássica do TEP. Que alteração é essa?
que não está presente com frequência, não. Olha lá, S1, Q3, T3. Onda S em D1, onda Q em D3, onda T invertida em D3. Isso é TEP. Outra possibilidade, ainda temos coisas aqui interessantes no elétron. Inversão de onda T de V1 a V4, aqui também comprometendo V5, se estendendo, perdão, até V5. Que, segundo Harrison, é o achado mais comum no eletrocardiograma de quem faz TEP. E ainda tem o padrão clássico, S1, Q3, T3. Radiografia de tórax, a gente nem precisa dela, né, para aumentar mais ainda a nossa suspeita. É uma radiografia de tórax inocente, a gente poderia dizer até, talvez, né, uma dilatação aqui de artéria pulmonar, um sinal de Pala, meio questionável, mas a gente não vai nem se preocupar com a radiografia. Com esse quadro clínico, né, com essa gasometria e com esse eletrocardiograma, o diagnóstico é TEP. Então, a hipótese diagnóstica mais provável é tromboembolismo pulmonar. Beleza? Maravilha, né? Vamos ver aqui essa da Unicamp. Mulher, 32 anos, pintora, queixa-se de dor torácica ventilatório dependente há 5 dias, associada à falta de ar e tosse sem expectoração. Tudo bem? Então, ela tem esse quadro clínico. Dor torácica, tudo bem? Falta de ar e tosse seca. Exame físico, bom estado geral. Frequência cardíaca alta, 112, né? Está igual da paciente passada que está 110. Isso é um critério de Wells, né? Frequência respiratória alta, a paciente realmente está taquipneica, PA 96 por 78. Embora a gente considere hipotensão uma PA sistólica menor que 90 ou uma queda maior que 40 milímetros de mercúrio de uma PA sistólica prévia, que aqui a gente não conhece, 96 por 78 está uma PA, eu diria, estranha, não é? Mas tudo bem, muita gente pode ter isso, principalmente mulheres, né? Saturação de O2 está boa, 96. Mas olha só que coisa estranha. Ela tem uma turgência jugular. Ela tem bulhas rítmicas com desdobramento fixo de segunda bulha. Gente, o que acontece com a nossa segunda bulha? A segunda bulha nossa, ela tem um componente aórtico e pulmonar. Existe um desdobramento fisiológico, que é o seguinte: quando a gente respira fundo, nós aumentamos o retorno para as cavidades direitas. Isso faz com que a válvula pulmonar atrase um pouquinho o seu fechamento em relação à válvula aórtica. Então, esse é o desdobramento fisiológico que nós temos, que ocorre durante a inspiração. Mas não é um desdobramento fixo. O desdobramento fixo a gente encontra com maior frequência na CIA, na comunicação interatrial, e eventualmente nas sobrecargas de ventrículo direito também. Vamos lá, vamos sublinhar tudo isso aqui. Tá? Murmúrio vesicular sem ruídos adventícios, abdômen plano com palpação dolorosa no epigastro e hipocôndrio direito, edema discreto em tornozelos. Realizou o TC de tórax. Então, o que a gente tem? A gente tem uma paciente que desenvolveu uma tosse seca, uma dor torácica, né? Uma paciente que está taquicárdica e taquipneica, até aí uma crise de... Não é crise de ansiedade, né? Tem alguma coisa, principalmente porque ela tem turgência jugular, né? O desdobramento fixo, tudo bem, poderia ser uma CIA, não sei, mas ela tem turgência jugular. Será que ela fez uma sobrecarga aguda de ventrículo direito? Vamos ver aqui, gente. O exame realizado, né, sem ruído... e tem um abdômen inocente, né? Perdão, tem um exame físico do tórax sem ruídos adventícios. Mais uma vez, né, chama a atenção de vocês, falta de ar, dor torácica, pode ter tosse, pode não ter tosse, falta de ar exuberante, alterações em sinais vitais, taquicardia, taquipneia, né, com um exame respiratório inocente, deve chamar a nossa atenção para a TEP. Vamos ver essa tomografia computadorizada, essa angio-TC, no plano coronal. O que acontece? A angio-TC, você tem que buscar onde é que está o contraste. Onde é que está o contraste? Aqui está o contraste. Aqui está o contraste, tá certo? Aqui está o contraste. Só que o contraste, ele é entremeado com áreas hipodensas. Essas áreas hipodensas aqui se relacionam a êmbolos impactados. Olha aqui que baita êmbolo impactado, um engurgitamento da artéria pulmonar proximal. Olha lá, ó. Olha só essa área
essa área hipodensa escura da TC, isso é um baita êmbolo proximal à esquerda, e nós temos êmbolos também proximais à direita, que são essas regiões hipodensas, entremeadas pelo contraste. Aqui a gente deveria ver tudo branco, e não estamos vendo, desse lado também, tá certo? O contraste nem passou, porque a gente tem um baita de um êmbolo proximal. Então eu esperaria essa doente hipoxêmica, ou então ela vai desenvolver ao longo do tempo, e vai desenvolver, né, também sinais evidentes de falência ventricular direita. Ela tem grande risco de evoluir para um TEP maciço, para a clínica do TEP maciço. Mas o diagnóstico que a gente tem é embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, né? Alguns autores usam como sinônimo tromboembolismo pulmonar de embolia pulmonar, mas a gente já viu que embolia pulmonar pode ter outras causas, a não ser, podem ter outras causas, né? Como embolia gordurosa, embolia de líquido amniótico, mas geralmente se usa muito sinônimo, como sinônimo de TEP, embolia pulmonar. Não está errado não, né? Vamos lá. Essa questão da UERJ é uma questão grande, né? Mas muito interessante, foi uma questão discursiva que caiu na prova de 2015. Vamos ver isso aqui, ó. Primeiro slide, o que eu vou chamar a atenção de vocês? Esse primeiro slide não contribui em nada para a gente resolver a questão. Só contribui o seguinte: estão investigando trombofilia hereditária nesse homem de 23 anos. Esse homem de 23 anos, ele teve uma trombose espontânea de seio da dura mater 12 meses antes. Ele deu entrada no plantão geral com dor abdominal de forte intensidade e tem um episódio, um ano antes, de uma trombose espontânea de seio da dura mater. Essa dor abdominal acabou levando o paciente para uma laparotomia exploradora, devido a alterações, né, que sugeriam uma isquemia enteromesentérica, e foi encontrado um infarto enteromesentérico extenso. Espera aí, ninguém faz trombose, né, de seio da dura mater de forma espontânea e isquemia, infarto enteromesentérico de forma espontânea com 23 anos. A gente é obrigado a investigar uma síndrome de hipercoagulabilidade, né? Diante da hipótese de trombofilia hereditária, né, o paciente é submetido a extensa investigação diagnóstica. Então, optaram por investigar uma trombofilia hereditária, o que não está errado, mediante uma situação catastrófica como essa, né? Ele teve duas situações catastróficas. Então, o paciente ficou internado, né? Fez a sua ressecção intestinal, se submeteu a esse suporte nutricional, ficou internado por muito tempo. Cerca de 75 dias após o ato operatório, ou seja, mais de 2 meses depois da cirurgia, ele já estava na enfermaria, ele queixou-se de início súbito de dispneia e dor pleurítica à direita. Ao exame físico, é observada a presença de taquipneia, sibilos localizados na base pulmonar direita e sinais de trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo. O paciente encontra-se estável hemodinamicamente, uma pressão de 120/80, porém taquicárdico. Exames laboratoriais iniciais revelaram a presença de alcalose respiratória, sem hipoxemia. A gente sabe que doente jovem, às vezes, pode não fazer hipoxemia, né, com TEP. Um dedímero superior a 500, um dedímero elevado, que perderia até importância num doente internado, né? E presença de alterações de STT nas derivações precordiais direitas do eletro. Inicialmente, o paciente é submetido à aplicação de um score clínico para a avaliação de risco de haver tromboembolismo pulmonar, obtendo-se 4,5 pontos na análise. Gente, qual foi o score clínico que esse paciente foi submetido? O score de Wells. Gente, 4,5, 4,5 pontos. Por que será que ele tem 4,5 pontos? Já digo logo para vocês, ele tem trombose venosa profunda, clínica de trombose venosa profunda. Só isso já vale 3 pontos. Esse paciente tem frequência cardíaca maior que 100, só isso vale 1,5 ponto. Então o paciente aqui já tem 4,5 pontos no score de Wells. Tá certo? Vamos embora. E é conduzido conforme preconizado, sendo solicitado um exame complementar, tido nos últimos anos como melhor para avaliar a presença de êmbolos pulmonares, até os ramos segmentares da artéria pulmonar. Então, isso aqui é um parênteses que o cara fez, foi solicitado um exame complementar e iniciado o tratamento imediato indicado. Tudo bem? Indicado para suspeita, para um tratamento de tromboembolismo pulmonar, depois da realização desse exame. Apesar disso, o paciente posteriormente, quer dizer, mesmo anticoagulado,
o paciente posteriormente evoluiu com um quadro de instabilidade hemodinâmica, um quadro de choque obstrutivo. Então ele começou a ser anticoagulado, estava hemodinamicamente estável e, de repente, deteriorou clinicamente, fazendo um choque obstrutivo com disfunção de VD e hipertensão arterial pulmonar. Só para vocês terem uma ideia, a pressão sistólica de artéria pulmonar vai até 30, o paciente está com 82. Com esse resultado, é feita uma opção por um tratamento específico. Já sabemos que temos que trombolizar o doente. Fez um quadro de TEP maciço. A respeito do caso apresentado, responda a questão a seguir. Tá? Vamos lá. Cite duas condições classificadas como trombofilia hereditária. Aí, gente, eles aceitaram fator 5 de Leiden, que é o mais comum, mutante do gene da protrombina, quem quis escreveu a mutação do gene da protrombina, mas não precisava. Que mais? Deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, antitrombina 3, aceitaram até homocisteinemia. Então, eu vou citar as duas mais comuns. Fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina. Quem quiser escrever essa mutação toda, pode escrever também, né, mas não tem a menor diferença. Então está aqui, mutação do gene da protrombina, fator 5 de Leiden. Acertou a questão. Segunda pergunta. Enumere dois dos critérios de Wells nos quais esse paciente obteve pontuação diferente de 0. Gente, quais foram os critérios que ele obteve pontuação diferente de 0? Clínica de trombose venosa profunda e, o que mais? Frequência cardíaca maior que 100. Então está aqui. 3 pontos, 1,5 ponto, 4,5. Difícil. Por quê? Porque aqui o aluno tinha que ter na cabeça o score de Wells. Vamos embora. Aponte o exame complementar indicado para a avaliação diagnóstica, citando 2 outros exames que poderiam ser solicitados caso o primeiro não estivesse disponível. Gente, qual é o exame padrão ouro não invasivo para ser realizado imediatamente em pacientes com alta probabilidade de TEP, como é no caso do nosso doente? Angiotomografia de tórax. Ah, não tem angiotomografia de tórax nesse hospital. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Pode fazer uma cintilografia, ventilação, perfusão, pode fazer um ultrassom Doppler de membros inferiores, que com um quadro clínico compatível fecha o diagnóstico de TEP. Tá certo? Outros exames, paciente instável hemodinamicamente, podíamos pedir o eco transesofágico, né? Arteriografia pulmonar, seria o exame padrão ouro. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso aí que nós temos. Eu citei esses 2, vocês poderiam ter citado esses outros que eu falei. Até uma venografia por ressonância magnética. Mas o ideal é que a gente vá pelo algoritmo, né? Não tem angiotomografia, vamos fazer cintilografia VQ. Foi inconclusível? Vamos fazer ultrassom Doppler de membro inferior. Vamos embora. Diante da estabilidade hemodinâmica do primeiro momento, aponte o fármaco que deve ser usado em tal contexto, citando também a intervenção terapêutica que se tornou de escolha quando houve a piora do quadro clínico no final do caso apresentado. Bom, a terapêutica inicial é aquela terapêutica do TEP que nós recomendamos em um paciente hemodinamicamente estável. Então a gente vai fazer para ele uma heparina de baixo peso molecular. Quem citou a enoxaparina, né, na dose de 1 mg por quilo a cada 12 horas, acertou. Tudo bem? Quem citou uma outra heparina de baixo peso, né, a nadroparina, por exemplo, em doses adequadas, também acertou. Tudo bem? E no momento em que o paciente degringolou clinicamente, com sinais de TEP maciço, o tratamento foi o trombolítico. Tudo bem? Vamos ver o que eles aceitaram. Introdução de heparina de baixo peso molecular subcutânea, principalmente a enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Tá? Intervenção terapêutica, terapia trombolítica. Quem colocou a alteplase, quem colocou a dose da alteplase 100 mg para correr em 2 horas, absolutamente certo também. Então a gente começou com heparina de baixo peso, porque ele estava hemodinamicamente estável. No decorrer da internação provavelmente ele recorreu do TEP, a despeito da anticoagulação, ele fez um TEP maciço. Então a intervenção terapêutica foi a terapia trombolítica. Tudo bem? Uma questão muito bem feita. Talvez a dificuldade dela seja por ser uma questão extensa, né, cansativa, e também exigia do candidato a memorização do score de Wells, identificar na clínica do paciente o que ele tinha de score de Wells importante. Né?
Então, isso aí exigia do candidato essa memorização. Tudo bem? Então, é isso aí, gente.